Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville, eu sou o pastor Marcos, e é uma grande alegria para todos nós da Igreja Aliança ter a sua companhia, ter a sua audiência. Gostaríamos de agradecer a você por essa oportunidade de podermos estar juntos, ainda que aqui virtualmente, e que a palavra do Senhor possa falar de maneira profunda no seu coração. Temos muitas coisas importantes para dizer hoje, todas relacionadas a Cristo Jesus. Estamos falando da carta de Paulo aos Colossenses, onde Paulo, que não fundou a igreja, está escrevendo, ele está reforçando o evangelho, ele está respaldando o evangelho que foi pregado por Epáfras, que era um cooperador de Paulo, e ele esteve em Colossos pregando o evangelho. Uma comunidade foi formada, pessoas receberam a mensagem do Evangelho, creram em Jesus, e agora Paulo está instruindo essa igreja a permanecer em Cristo. Paulo está preso lá em Roma, tá? Mas ele está atento ao que está acontecendo, ele está sendo informado de tudo o que está acontecendo em Colossos, e ele escreve essa carta, que é uma carta que expressa a teologia de Paulo, que comunica a essência do Evangelho. E você vai perceber nessa carta, se ainda não percebeu, que Cristo é o centro. Cristo é o centro da teologia de Paulo, de teologia da igreja cristã. Cristo precisa ser o centro da nossa teologia, da nossa fé, da nossa vida. Por isso Paulo continua escrevendo, ele já falou bastante coisa no capítulo 1, e agora no capítulo 2, começando pelo verso 6, vamos ler até o verso 15. E conforme a gente vai lendo, a gente vai explicando o texto para que você possa compreender a palavra de Deus. E não só compreender, você possa acolher essa palavra e possa viver baseado na palavra, certo? Então Paulo diz o seguinte, verso 6, né? E o verso 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então aqui Paulo está fazendo um apelo à igreja, né? Esse, portanto, liga com o que já foi falado, né? Deles estarem em Cristo, de Paulo estar lutando por eles em oração, pedindo a Deus que eles tenham sabedoria da vontade de Deus, entendimento, que eles possam viver do modo digno do Senhor. Eles já foram transportados do reino das trevas para o reino de Cristo Jesus, eles já tiveram os pecados perdoados. Tudo isso ele falou no capítulo 1. E ele vai repetir isso agora. Ele vai enfatizar novamente, ele vai repetir. E Paulo tem essa ideia de que ele precisa repetir para que fique muito bem firmado e gravado, né, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o fundamento da fé cristã. Cristo é aquele que veio cumprir todas as promessas e expectativas do Antigo Testamento. Portanto, em Cristo se conclui, se completa a obra realizada por Deus durante séculos, que culmina em Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que vai renovar todas as coisas. Então Paulo está dizendo, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como é que eles receberam a Cristo? O que é receber a Cristo? Paulo está dizendo que é receber a Cristo como Senhor, como Rei. Tá? Então, receber a Cristo é receber a mensagem que Paulo prega, a mensagem que os apóstolos pregaram. Receber a Cristo é receber a palavra que temos aqui como a Bíblia Sagrada. Quando você crê nas Escrituras, quando você crê nessa palavra, quando você recebe essa palavra como sendo palavra de Deus para a sua vida, você recebe a Cristo. Porque Paulo já vai dizer isso.
O que eu recebi, eu também ensinei. Essa tradição apostólica, essa tradição, essa mensagem que era pregada pelos apóstolos, que é o fundamento da fé cristã. Então, receber a Cristo não é só crer, não só ter uma fé numa pessoa, num ser, num homem, num mestre, num professor, num revolucionário. Não. Crer e receber Jesus é receber o que Paulo pregou, o que os apóstolos pregaram, o que eles disseram sobre Jesus. É receber o que está escrito e revelado na palavra de Deus. Isso é receber Cristo. E é receber Cristo como Senhor. Ele não é simplesmente uma pessoa que revolucionou, que influenciou o mundo, não é uma pessoa que era muito boa, que trouxe um ensinamento muito diferente, que ele realmente foi uma pessoa que sofreu muito porque ele era muito bom e ele queria mudar o mundo. Não, ele é Senhor. Senhor aqui é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para Deus. O Senhor Deus, o Senhor que reina, o Senhor soberano. Cristo é Senhor. Então, receber a Cristo é receber a palavra de Cristo, mas também é receber a Cristo como uma experiência no coração. Receber a Cristo como aquele que vai penetrar na minha vida e vai controlar a minha vida, porque Ele é Senhor. Há muita confusão com relação a isso, porque se fala muito de Jesus como Salvador, e é verdade. Mas ele não é só Salvador. Para ele ser Salvador, ele precisa ser Senhor. Por isso Paulo está dizendo que eles receberam a Cristo como Senhor. E, portanto, eles têm a salvação que esse Senhor, que esse Rei, que esse soberano lhes dá. Então, muita gente acha que é só crer e viver do jeito que quer. Não. É crer e viver do jeito que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Paulo vai deixar claro isso. E ele diz, continuem a viver nele. Vocês receberam a Cristo, então continuem a viver nele. Continue a andar nele. Continue a ter um estilo de vida que é próprio de quem segue a ele, Cristo. Continuem a viver nele. De que forma? Enraizados e edificados nele. Enraizados, plantados em Cristo. Enraizado. É interessante que quando Paulo diz que Deus nos arrancou deste mundo, que quando ele nos arrancou das trevas, ele arrancou com a raiz. Essa é a ideia de arrancar uma planta pela raiz e plantar no reino dele. Então nós fomos retirados do mundo tenebroso, do mundo incrédulo, do mundo que se opõe a Deus e a Cristo, e fomos plantados no reino de Cristo. E agora precisamos nos enraizar em Cristo. Precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. Porque é em Cristo que nós ficamos vivos. É em Cristo que nós tiramos para nós todo o alimento espiritual para a nossa vida. É o relacionamento com Cristo. Então, enraizados em Cristo, edificados nele. Né? Paulo usa aqui essa figura da agricultura, ser plantado em Cristo, e essa figura da construção, né? Da engenharia, de ser edificado. É a ideia de se construir um templo. Deus, no Antigo Testamento, tinha um templo. Foi edificado para a morada dele. Agora a igreja é o templo de Deus, é a morada de Deus. Então nós somos edificados em Cristo. Somos erguidos como um templo para que Cristo more em nós, por meio do seu Espírito Santo. E ele diz, firmados na fé. Não uma fé que é volúvel, uma fé que é inconstante. Não, uma fé firme, uma fé resistente, uma fé perseverante. Então Paulo está aqui dizendo assim, agora que vocês receberam a Cristo o Senhor, pela fé, vocês receberam a palavra de Cristo, pela fé, vocês agora receberam o próprio Cristo que está com vocês, e agora vocês estão vivendo em Cristo. Então permaneçam nele, edificados, enraizados, e Paulo fala, transbordando de gratidão.
A vida do crente é uma vida de gratidão por todas as bênçãos que ele recebe por meio de Cristo. É certo que na vida do crente existem tribulações, aflições, sofrimento, angústia, decepção, frustração, né? Nós olhamos para esse mundo que está quebrado, que está em guerra, que está em conflito, um mundo que está despedaçado, um mundo que está sofrendo, e sofremos juntos. Mas Paulo diz que no nosso coração há uma gratidão enorme. Por que há uma gratidão? Porque não sofremos? Não. Porque estamos prosperando e ganhando dinheiro? Não. Paulo está dizendo que há uma gratidão que vem de reconhecer que Jesus nos deu tudo o que precisamos. Que a nossa vida espiritual está em Cristo, vivemos em Cristo, nos movemos em Cristo, habitamos em Cristo, somos abençoados em Cristo, temos tudo em Cristo. Por isso somos gratos a Deus por tudo que temos. E Paulo vai descrever um pouquinho o que é que nós temos em Cristo. Olha só, mas antes disso, no verso 8, ele vai dizer, tenham cuidado, tá? Tenham cuidado, uma advertência, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Cuidado, Paulo está dizendo, vocês receberam a Cristo, estão vivendo em Cristo. Agora, cuidado, porque há muitos que estão pregando um outro evangelho, pregando uma outra mensagem, falando e ensinando outros ensinos que não têm nada a ver com Cristo. São vazios de Cristo, né? Paulo diz que são filosofias vãs, filosofias ocas, filosofias que aparentemente é sabedoria, mas não tem aquele que é a sabedoria, Cristo Jesus. E ele diz, são vãs e enganosas. Por que enganosas? Porque não tem Cristo. Porque não falam de Cristo, não exaltam Cristo, não dizem nada sobre o mistério revelado por Deus em Cristo. Portanto, são filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Então há um pensamento tradicional, há uma religião tradicional que é humana. E Paulo está dizendo, mas se vocês receberam Cristo, se vocês receberam a tradição apostólica, o ensino dos apóstolos, e Paulo se inclui aqui, vocês não precisam da tradição humana, porque vocês já têm a tradição que vem de Deus, por meio dos apóstolos, que eram os mensageiros de Deus, autorizados por Deus. Obviamente que nesse sentido não temos mais apóstolos. Não há mais ninguém hoje que possa fundamentar, que possa doutrinar a igreja fora do que já foi dito. Então o crente precisa estar alicerçado em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, conforme os apóstolos ensinaram. Porque se não for assim, é tradição humana, é filosofia vã, vazia, oca e enganosa. E Paulo diz, e mais, e vocês podem ser escravizados, vocês podem ser levados cativos por esses pensamentos, por essa lógica do mundo, que Paulo chama aqui de princípios elementares deste mundo. É uma expressão muito debatida, mas a maioria dos comentaristas entendem que esses princípios elementares deste mundo é o que Paulo já falou, né, e já disse aqui no capítulo 1, né, verso 16, quando ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Então, esses princípios elementares são seres invisíveis, malignos, do mal, que querem desvirtuar a verdade, que querem retirar as pessoas da verdade, que querem iludir e usam mestres, e usam tradições humanas. Então Paulo está dizendo, cuidado,
por detrás dessas filosofias humanas, por detrás desses ensinamentos ocos e vazios que não falam de Cristo, que esvaziam Cristo da sua glória e do seu poder, cuidado. Por detrás existem esses elementos espirituais invisíveis que estão querendo sabotar a sua fé, que estão querendo solapar a sua fé, que estão querendo retirar você de viver em Cristo. E ele diz, por quê? Porque não há nada mais importante do que Cristo. Pois em Cristo, verso 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é completo e pleno. Ele é Deus pleno, ele é divino. Tudo que há em Deus há em Cristo. Então por que eu vou procurar outra coisa fora de Cristo se tudo está em Cristo? Se a plenitude de Deus está em Cristo, se a sabedoria de Deus está em Cristo, se o plano de Deus está em Cristo, se o poder de Deus flui de Cristo, se a vida eterna está em Cristo, se o perdão dos pecados está em Cristo, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Cristo é pleno. Eu não preciso complementar a minha fé com mais nada. Eu não preciso buscar alguma coisa fora de Cristo, porque Cristo é pleno. Paulo está dizendo isso. Em Cristo habita a plenitude de Deus. Ele é divino. E por estarem nele, mais uma vez, por estarem nele, por terem crido nele, por terem recebido a palavra, estarem nele, né, que é o cabeça, mais uma vez aqui o termo cabeça, o soberano, aquele que controla todas as coisas, cabeça de todo o poder e autoridade, está vendo? Cabeça de todo o poder e autoridade, lá no capítulo 1, verso 11, 16, aliás, ele já disse isso, que ele é soberano sobre tronos, poderes, potestades, né, visíveis e invisíveis, e aqui ele reforça. Jesus é pleno de Deus e ele é o cabeça, e tem autoridade sobre todo o poder, visível e invisível. Toda autoridade, tudo aquilo que acha que é importante, Deus é soberano, Cristo é soberano. Né? A plenitude dele, ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude por estarem nele, que é pleno. Vocês também receberam a plenitude. Aqui é interessante, porque Paulo não está dizendo que nós somos divinos como Jesus é divino. Paulo está dizendo que agora nós temos a natureza de Cristo em nós. Nós temos a vida de Cristo em nós. A salvação é nossa, é plena. Né? Tudo aquilo que nós temos de Cristo é completo. Não precisamos buscar nada fora de Cristo. Por isso, o crente é centrado em Cristo. Por isso, a igreja e a nossa igreja, nós dizemos que somos uma igreja centrada em Cristo, alicerçada em Cristo, enraizada em Cristo. O que pregamos é o Evangelho de Cristo. Portanto, Paulo diz isso, nós somos pleno. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, quando você coloca a sua fé em Cristo, quando você recebe a palavra, que é a palavra dos apóstolos sobre Cristo, quando você crê, você é circuncidado por Cristo. O que significa isso? No Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal de que a pessoa pertencia ao povo de Deus. Paulo está dizendo que agora nós não temos mais a circuncisão na carne, a circuncisão física. Não temos uma marca física no nosso corpo que pertencemos a Cristo, mas temos uma marca no nosso coração, no nosso interior, que nós pertencemos a Cristo. E essa marca foi dada por Cristo. E essa marca é que Cristo despojou, né, a nossa velha maneira de viver. Cristo tirou de nós. É como se nós estivéssemos vestidos com uma vestimenta que era contra Cristo. E agora Cristo vem e remove essa vestimenta, esse estilo de vida, e nos dá um novo estilo de vida, que é a vida dele. Então o crente,
Ele não vive mais a velha vida. Ele não vive mais no velho estilo de vida. Ele não tem mais aquela mentalidade do mundo. Agora ele tem a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, a vida de Cristo. O estilo de vida dele é a vida de quem conhece Cristo e segue a Cristo e obedece a Cristo. Portanto, fomos circuncidados com uma circuncisão espiritual, né? E agora fazemos parte do povo de Deus, temos a marca dele em nós. Paulo diz isso, né? E ele diz mais. Isso aconteceu, essa circuncisão aconteceu, quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Há muita gente que acha que batismo é apenas você ir lá numa cerimônia simples, né? E vai, entra na água, é batizado e está tudo certo. Não. Há algo impressionante que acontece no batismo. Há algo espiritual e sobrenatural que acontece no batismo. Porque o batismo significa que você foi sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele. No momento em que você entra na água, no momento em que você é batizado, você está testemunhando que algo aconteceu na sua vida, algo sobrenatural. Você agora ressuscitou com Cristo. O poder de Deus que tirou o Cristo da sepultura é o mesmo poder que agora tira você da morte, da vida em pecado, da forma de viver contra Deus. Houve uma mudança na sua vida. Paulo está dizendo que o batismo não é só um lavar, não é só entrar na água. O batismo é muito mais que isso. O batismo significa que você foi circuncidado, que você não é mais aquela pessoa que vivia o velho modo de vida. Você tem agora um novo modo de vida. Ele diz isso. E ele diz uma coisa interessante no capítulo 13. Ele diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Então, antes de crer em Cristo, antes de receber a Cristo, antes de viver em Cristo, de estar enraizado em Cristo, estávamos mortos. Espiritualmente mortos em quê? Em pecados. Estávamos mortos na nossa incircuncisão, na nossa forma e no nosso estilo de viver, que era um estilo de viver contra Deus, alienados de Deus. Não fazíamos caso se Deus estava se agradando ou não. Mas agora Paulo está dizendo que quando nós estávamos assim, e não tínhamos como viver diferente, porque nós estávamos mortos, Paulo diz, Deus os vivificou em Cristo. Deus ressuscitou vocês em Cristo. Deus deu uma nova vida para vocês em Cristo. Deus deu um novo estilo de vida para vocês em Cristo. Em Cristo. Tudo acontece em Cristo. Tudo acontece quando você põe a sua fé em Cristo. Tudo acontece quando você põe a sua fé na palavra de Deus que revela Cristo. Tudo acontece quando você começa a viver edificado em Cristo. Há uma nova vida, a vida da ressurreição, a vida de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele vivificou a nossa vida. Ele nos deu nova vida. Mas imagina você termos uma nova vida, mas ainda termos a dívida que tínhamos com Deus, dos nossos pecados. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Toda vez que pecamos, estamos em dívida com Deus. A nossa dívida é muito grande. Como é que vamos pagar a nossa dívida? Algumas pessoas acham que podem pagar a dívida com boas obras. Mas acontece que nós pecamos muito mais do que fazemos boas obras. Nós sempre estaremos em débito com Deus. Portanto, Paulo diz que não só
em Cristo recebemos nova vida, mas ele diz também que em Cristo nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida. Perdoou todas as transgressões. Paulo já falou isso, que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, né? Em quem temos a redenção, 1,14, a saber, o perdão dos pecados. Então, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados foram perdoados. E Paulo vai dizer mais ainda. Olha o que ele diz. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então Cristo pegou a nossa dívida, ou melhor, Deus pegou a nossa dívida, pegou a nossa promissória, pegou aquele documento em que dizia que nós éramos devedores e ele pregou essa dívida na cruz. Ele colocou essa dívida lá na cruz para dizer, aqui na cruz, com a ação de Cristo, a morte de Cristo, todas as dívidas foram pagas. Não há mais escrito de dívida. Não há mais nenhuma promissória contra você. Não há mais nada que possa ser cobrado, porque Cristo, na cruz, pagou as nossas dívidas. É isso que Paulo está dizendo. Por isso fomos perdoados. A cruz é a graça de Deus. A cruz é a mensagem do amor de Deus. A cruz é a mensagem do perdão de Deus. É na cruz que há reconciliação com Deus. Foi por meio da cruz que Cristo perdoou, que Cristo produziu, construiu o perdão dos nossos pecados. A dívida que era nossa foi pregada na cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Portanto, se você está em Cristo, você é perdoado de toda transgressão e não há mais dívida. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava me dizendo, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu chegar diante de Deus. Como é que vai ser estar diante de Deus, um Deus santo, que exige santidade, e eu sei que eu sou uma pessoa pecadora. Eu sei o quanto que eu já errei na minha vida. E eu sei que tem coisas que não dá para consertar. E a gente começou a conversar então sobre Cristo. Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Cristo que pregou na cruz a nossa dívida. E quando nos apresentarmos diante de Deus, estaremos lá limpos, puros, santos, sem dívida, sem medo de condenação, por causa de Cristo, Jesus, nosso Senhor. E ele diz mais, ele, Cristo, que perdoou e cancelou a dívida pregando na cruz, diz mais no verso 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz também aconteceu a vitória de Cristo sobre os poderes, principados, potestades, autoridades. Paulo reforça isso, e eu quero reforçar isso com você. Não existe poder, autoridade, não existe potestade, seja lá o que for, visível e invisível, que seja maior que Cristo, que concorra com Cristo. Cristo é soberano, Cristo é Senhor de tudo, Senhor de todos. Portanto, Paulo está dizendo aqui que na
cruz, ele despojou os poderes. Ele já usou essa palavra aqui, não é mesmo? No verso 11, ele diz que Cristo nos despojou do corpo da carne. Ele nos despiu do poder do pecado. Agora ele está dizendo que em Cristo, na cruz, Cristo despojou os poderes invisíveis, os poderes que eram contra ele. Ele despojou de toda a autoridade, de todo o poder. E aqui é uma coisa interessante, porque no mundo antigo, quando um general ganhava uma guerra, ele então fazia o rei, os príncipes, os generais inimigos de prisioneiro. Ele capturava todos aqueles homens importantes, autoridades, soldados. Ele acorrentava todas essas pessoas, esse general vitorioso, e ele entrava na cidade, na frente, imponente, e atrás, num desfile, numa procissão, vinham todos os prisioneiros, os reis, os príncipes, autoridades, governantes, todos eram conduzidos nessa procissão para que todos vissem que eles foram despojados de poder e de autoridade. Eles foram derrotados. Paulo está usando esse fato como ilustração para dizer: em Cristo, quando ele morre na cruz, ele despojou, ele retirou dos poderes e autoridades tudo. E ele triunfou sobre eles. E agora todas essas principados e autoridades e tronos foram conduzidos num desfile para dizer que agora quem controla, quem vence, quem reina, quem é soberano é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fica aqui essa palavra para você. Se você ainda não pôs a sua fé em Jesus, eu convido você a crer em Jesus. Mas qual Jesus? O Jesus da Bíblia. O Jesus dos apóstolos. O Jesus de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Mateus, de Lucas. Cristo, que foi revelado por Deus e que foi transmitido a nós, a sua mensagem, por meio de pessoas que eram autorizadas por Deus para fazer isso. Receber a mensagem de Cristo, receber o Evangelho, é receber o próprio Cristo. Se você ainda não fez isso, o convite fica para você. Faça isso. Coloque a sua fé em Cristo Jesus, na palavra de Cristo. Se você está na dúvida, talvez você já tenha crido, talvez você já tenha recebido a palavra, mas tenha ouvido algumas conversas, tenha ouvido algumas filosofias, tem ouvido alguns conceitos, alguns valores, tem ouvido algum podcast, tem ouvido aí alguém dizendo que não é só assim, tem que ter mais isso, mais aquilo, tem que fazer mais isso, para você ser completo, para você ser superior, ou para você ter uma espiritualidade superior. Eu quero dizer para você hoje, Cristo é a plenitude da divindade. Cristo é tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada a não ser Cristo, porque Cristo é a verdade de Deus. E toda a tradição humana não se compara com quem é Cristo.
As filosofias e os conceitos humanos, produzidos pela mente humana, são ocas, são vazias. Por quê? Porque não tem um conteúdo sólido, e o conteúdo sólido é Cristo Jesus, que triunfou sobre os poderes, que está vivo, que pode perdoar os pecados, que pode apagar as transgressões, que já colocou a nossa dívida na cruz e não devemos mais nada. Esse Cristo, é esse Cristo que você precisa colocar a sua fé de forma definitiva, enraizada nesse Cristo, fortalecido nesse Cristo, edificado nesse Cristo, e não saia de lá, permaneça em Cristo. E se você já tem a Cristo, já confia em Cristo, está enraizado em Cristo, está edificado em Cristo, você já está com seu coração circuncidado em Cristo, já ressuscitou em Cristo, já tem nova vida em Cristo. A minha mensagem para você é: transborde de gratidão. Transborde de gratidão. Não é só ter gratidão, é transbordar de gratidão. Você vai transbordar de gratidão de uma forma tão efetiva que as pessoas ao seu redor vão dizer e ficar entusiasmadas por dizer: por que tanta alegria? Por que tanta gratidão? Por que você é tão alegre e tão feliz? E você vai dizer: ora, porque Cristo é o meu Senhor e Salvador. Porque eu vivo em Cristo. Eu tenho nova vida em Cristo. Eu fui despojado da minha vida anterior por Cristo. Eu recebi uma nova vida em Cristo. Eu recebi o poder de Cristo na minha vida. Eu tenho agora a vida eterna em Cristo. Todos os meus pecados e todas as minhas dívidas foram apagadas em Cristo. E você acha que eu vou estar triste? Não, eu vou estar transbordando de gratidão. Você tem sido grata por Cristo? Você tem reconhecido o valor que é ter Cristo? Você já conhece todos os tesouros que estão em Cristo? Se sim, então o seu coração está cheio de gratidão a Deus. E você não serve a Cristo por medo. Você não serve a Cristo emburrado. Você não serve a Cristo de má vontade. Você serve a Cristo com alegria e transbordando de gratidão. Paulo estava preso em Éfeso, mas não estava derrotado, não estava triste, porque o coração de Paulo transbordava de gratidão por Cristo Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Cristo, receba a palavra de Cristo, creia na tradição apostólica que fala sobre Cristo, se fortaleça em Cristo e tenha um coração cheio de gratidão por Cristo Jesus. Pai querido, obrigado pela vida de Cristo, obrigado pelas bênçãos que temos em Cristo, obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida em Cristo. E nós tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a mensagem e de crer, e de receber essa palavra como vinda do Senhor. E nos ajuda, Pai, a nos enraizar em Cristo, a sermos edificados em Cristo, sermos um templo santo para a habitação de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos iludidos, nem escravizados por nenhum tipo de filosofia, por nenhum tipo de tradição, por nenhum tipo, Pai, de conversa que exclui Cristo e que quer nos fazer escravos, nos conduzir como escravos. Ajuda-nos, Senhor, a ficar firmados em Cristo, a não desviar 1 milímetro sequer de Cristo.
Pai amado, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por ter perdoado as nossas transgressões e obrigado por ter cravado na cruz a dívida que era contra nós. Obrigado, Pai, e nos ajuda a viver uma vida que te agrade, uma vida digna do Senhor. A andar no novo estilo de vida, nesse estilo de vida que te honra. Pai querido, muito obrigado. E eu oro, Pai, por pessoas que talvez estejam vivendo com medo de coisas invisíveis, medo de seres invisíveis, que estejam vivendo, Pai, oprimidas por seres que são contra a Tua vontade, seres malignos. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa libertar. Eu oro para que o Senhor possa expulsar todo ser maligno que está colocando medo, que está colocando pensamento de morte, que está colocando pensamento de derrota na vida dessa pessoa. Eu oro, Deus, para que ali, nesse coração, habite a presença de Cristo, a paz de Cristo, a força de Cristo, a salvação de Cristo. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Oro por as pessoas que estão vivendo, Pai, momentos de situação de enfermidade, de fraqueza, momentos de dúvida, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Teu poder venha sobre essas pessoas e fortaleça em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez eu quero dizer a você, se você quiser nos ajudar, está aqui, né, as informações necessárias para você poder nos ajudar e tenho certeza que Deus vai recompensar a cada um que puder nos ajudar a transmitir o Evangelho de Cristo Jesus para todas as pessoas que precisam desse Evangelho. Tá ok? Agradeço a sua presença aqui mais uma vez e oro para que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família e que você seja cada dia mais fortalecido e firmado em Cristo Jesus. Tenha uma excelente semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.